Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Estamos apresentando mais uma Gotas de Luz. Hoje, nesse estudo, nós vamos apresentar um destaque da Revista Espírita de dezembro de 1862. Logo em seguida, um outro destaque de uma mensagem assinada pelo espírito de Pascal. E, por último, um ensino de Allan Kardec de como a crença no Espiritismo ajuda ao homem a se melhorar. Vamos ao nosso estudo? Na Revista Espírita, Charles Fourier e Louis Jordan e a Reencarnação, num texto da Revista Espírita de dezembro de 1862, nós temos o seguinte ensino. As penas na vida aromale, ou seja, vida espiritual, são os medos que as almas experimentam de serem condenadas ao se reencarnarem na vida atual e animar o corpo de um infeliz. Porque diz Fourier, vêem-se diariamente pessoas vindo pedir caridade à porta dos castelos dos quais foram donas em vida anterior. E acrescenta, se os homens estivessem bem convencidos da verdade que exponham ao mundo, todos se esforçariam por trabalhar pela felicidade de todos. Charles Fourier, Louis Jordan e a Reencarnação. Charles Fourier viveu na primeira metade do século XIX, bem antes da chegada do Espiritismo, codificada por Allan Kardec e os espíritos superiores. Mas ele já tinha informações sobre a vida espiritual. E ele coloca nesse texto que as pessoas que vão reencarnar muitas das vezes ficam preocupadas, em viver uma vida infeliz devido aos atos cometidos em outras encarnações. E aí ele traz uma advertência a todos nós. Se todos os homens estivessem bem convencidos da verdade que exponham ao mundo, todos se esforçariam para trabalhar pela felicidade de todos. O que acontece é que as religiões, sem crítica, sem trazer assim nenhum antagonismo, elas não ensinam a realidade da vida espiritual. Elas se prenderam aos dogmas que não condizem com a realidade da vida espiritual. Então, a maioria da nossa humanidade, ela não usa do bem e da caridade para com o próximo. Lei áurea ensinada pelo nosso Mestre Jesus. E se todos nós tivéssemos essa consciência, iríamos sempre trabalhar para fazer o bem, praticar a caridade, ser honesto, ser uma pessoa de caráter e ser útil aos seus semelhantes, porque isso traz méritos ao mundo, no mundo espiritual. Um ato de caridade, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, que nós somos recompensados 100 vezes mais. É o melhor investimento para a nossa felicidade. Um ato de caridade, somos recompensados 100 vezes mais. Diz ainda agora Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1862, o Espiritismo em Rochefort. Posso, contudo, dizer do Espiritismo que nele nada é hipotético. De todos os princípios formulados em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, nenhum é produto de um sistema ou de opinião pessoal. Todos, sem exceção, são fruto da experiência e da observação. Eu não poderia reivindicar um só como produto da minha iniciativa, diz Allan Kardec. Aquelas obras contêm o que aprendi e não o que criei. Ora, aquilo que aprendi, outros também podem aprender como eu, mas como eu devem trabalhar. Eu apenas poupei o esforço dos primeiros trabalhos e das primeiras pesquisas. Allan Kardec. Aqui está uma declaração
bem objetiva de Allan Kardec, dizendo, olha, tudo que está formulado em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns não foram criados por mim. Não são opções, né, temas hipotéticos, mas sim fatos constatados pela observação e pela experiência, conjuntamente com os espíritos superiores, por vários centros espíritas, por vários médiuns desconhecidos um dos outros, que forneceram a Allan Kardec o material para a elaboração da codificação espírita. Então ele diz, olha, o que eu aprendi, nós também podemos aprender, mas temos que trabalhar. Qual é o trabalho? Estudar a codificação espírita. É esse o nosso trabalho. E ler outras obras, se desejar, mas sempre ter como base, sob o crivo da razão, o que está apresentado nas experiências elaboradas por Allan Kardec, nas suas observações em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Se desejar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro A Gênese e, se desejar ainda mais, os 12 volumes da Revista Espírita. Mais adiante, nós temos uma mensagem de Pascal que trazemos aqui para todos vocês, que está no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 13, sobre os médiuns. Diz Pascal, pondes a caridade sempre em ação. Não deixeis jamais de praticar essa virtude sublime, bem como a tolerância. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É esse o meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes suave. Pascal. Aí ele fala, né, sobre o meio certo de centuplicar a nossa felicidade. Repetindo, um ato de caridade, Deus recompensa por méritos 100 vezes mais. Aí está um bom investimento para todos nós. E nós podemos ter essa felicidade já aqui na Terra, como ter também, e preparar também, melhor dizendo, uma existência 1000 vezes suave no mundo espiritual. Seguindo nosso estudo, temos aqui a Revista Espírita, agora, novamente, de julho de 1862, por Allan Kardec. Ele diz, as tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações pelas faltas das existências passadas e provas para o futuro. Nesse ensino de Kardec é muito importante, porque muitas tribulações que nós passamos na nossa existência terrena são mesmo expiações de faltas cometidas no passado. Porém, espíritos que não têm mais essas faltas a serem expiadas, muitas das vezes pedem a Deus compromissos, trabalhos e, vamos dizer, atitudes, exercícios, atividades, melhor dizendo, na vida terrena, para provar que está presente nele o bem, a caridade e o amor. E a perseverança, a paciência, a abnegação de seguir sempre no caminho do bem. Então temos 2 pontos aqui. As tribulações da vida são ao mesmo tempo, ou seja, são ao mesmo tempo expiações pelas faltas das existências passadas e provas para o futuro. Para o futuro, quando nós passamos por essas expiações, com perseverança, com resignação, com fé em Deus, com uma abnegação em prol do bem, nós estamos tendo uma prova melhor para o nosso futuro. Nós estamos criando condições para termos provas melhores no nosso progresso, no nosso desenvolvimento moral. Então são 2 situações aqui, mas que percorrem o mesmo caminho. As expiações das faltas passadas
e também elas servem, quando bem exemplificadas, bem vividas, elas servem para provas melhores no futuro. Aqui nós temos uma outra mensagem de Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, item 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Diz Allan Kardec, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ele apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. É assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca, diz Allan Kardec, se disse que sem ele não se possa atingi-la. Allan Kardec. Então, claríssima aí a crença no Espiritismo, né? Nesse ensino de Kardec, dizendo que o homem, ao fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro que o Espiritismo nos apresenta, ele apressa o nosso adiantamento dos indivíduos, bem como de toda a humanidade. É um ponto de apoio e uma luz que nos guia para a nossa felicidade. Bem, meus amigos, terminamos por aqui, ficamos por aqui. 3 livros hoje, né, trouxemos para vocês, Revista Espírita de 1862, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa, em conjunto, estudar essa doutrina para que ela possa nos trazer uma grande felicidade, não só aqui na Terra, como também uma felicidade imensa na vida espiritual. Muita paz.